Então, bom, vamos dar início porque as pessoas depois vão se juntando, mesmo que não tenham a oportunidade de estar em direto, depois a gravação fica disponível tanto no Instagram, na secção do Reels, como depois no YouTube e no Spotify, portanto, podem sempre assistir em direto, ver e rever a gravação e por isso vamos então dar início. E antes de qualquer outra coisa, Joana, agradecer-te por estares aqui, agradecer-te pelo teu tempo e por teres aceito o convite, por teres aceitem embarcar e confiado em mim para irmos juntas nesta conversa. Obrigada eu. Olá a todos e um olá especial para ti. Obrigada eu, é um prazer e uma honra enorme estar aqui contigo e receber este convite para estarmos aqui à conversa, que no fundo vai ser isso que vai acontecer, não está nada preparado. Não, habitualmente eu também nunca preparo nada. O pontapé de saída é sempre dado através de prosperidade emocional, de falarmos sobre o que é para cada uma de nós este conceito de vida próspera, fazendo jus também aqui ao nome do podcast. E começando mesmo por aí, Joana, o que é para ti? Porque, como eu costumo dizer no dicionário, prosperidade tem uma definição, vida tem outra, próspera há de ter outra. Mas para cada uma de nós, para cada ser humano, o conceito de prosperidade e de viver uma vida próspera não é única e simplesmente aquilo que está no dicionário, por variedíssimos motivos. E eu queria te perguntar a ti, Joana, o que é para ti viveres a tua vida próspera? Ok, essa não é uma pergunta assim muito fácil, porque não é uma coisa que a gente reflita assim no dia a dia, mas Até porque nem é estanque, não é? Eu acredito que o conceito que sim, é possas ter isso. agora, daqui a uns anos, vá alterando, e mesmo se formos fazer uma retrospectiva no passado, o que era para mim viver a minha vida próspera e fazer esta comparação do que é agora, pode haver aqui algumas nuances e está tudo certo. Não tem que haver uma definição rígida. Sim, eu acho que tens toda a razão, acho que é mesmo por aí. Nós já nas diferentes fases da nossa vida vamos considerando prosperidade como sendo diferentes coisas, não é? E se há alturas em que é mais importante, se calhar, a estabilidade financeira, noutras a Uhum. estabilidade em termos habitacionais, não é? Ter uma casa, ter o trabalho, a carreira. Nesta fase, pegando então por aí, nesta fase para mim, que já passei se calhar um bocadinho por essas fases também, é a prosperidade está, e sobretudo a emocional, está muito relacionada com a sensação de propósito, com a sensação de missão, de serviço. Acho que está muito relacionado com estes aspectos, ou seja, de alguma forma cumprir uma missão ou um propósito, um serviço, não é? Aos outros, a mim própria, à família, portanto, nos Uhum. vários contextos onde a gente se move, mas sempre com uma perspectiva de desenvolvimento, ou seja, de aquela história um bocadinho clichê, que às vezes vemos nas frases já um bocadinho pré-feitas do comparaste com o ontem, exatamente, do tu seres melhor e conseguires atingir os teus objetivos e te cumprires, autocumprires e perante os outros melhor do que ontem. Portanto, sim, a prosperidade é esta evolução em termos de desenvolvimento pessoal, mas que nos permite uma interação cada vez melhor também com os outros. Uhum. E puxando aqui um pouco àquilo que é o teu servir, já que falaste nessa questão, tu és enfermeira, Uhum. mais especificamente tens especialização em saúde mental, certo? Sim, 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 sim. Ok. Então, diz-me, ias dizer qualquer Sim, coisa. sou enfermeira, neste momento sou enfermeira oncologista, eu diria que é assim a minha atividade principal no ambiente da oncologia e ao serviço de doentes com doença oncológica, de pessoas com doença oncológica, os sobreviventes também e os familiares e cuidadores, mas com a especialidade em saúde mental, que acaba sempre por ser a tónica que acaba por trazer mais aqui este serviço, não é? Este Uhum. servir. Um, é isso. Sou enfermeira oncologista com especialidade em saúde mental e também aqui com uma componente complementar, ou seja, eu apesar de trabalhar fazemos os tratamentos convencionais para a doença oncológica, também trabalho a nível privado, digamos assim, a nível pessoal, com a parte complementar, integrar esta questão da saúde mental Uhum. neste setting,
mas também outras terapias, mente-corpo, acupuntura, suplementação, aqui uma série de coisas que trazem qualidade de vida a estes doentes. Uhum. E nesta linha de pensamento eu queria te fazer duas questões. A primeira é, o Uhum. que é que te levou a transitar da enfermagem generalista para uma enfermagem especializada naquela que é a questão da saúde mental? E número dois, ou melhor, eu já faço, porque a número dois dá aqui pano para mangas. Posso já adiantar e ia-te perguntar de que forma é que tu sentes que o meio onde tu estás inserida também te permite olhar para a prosperidade de outra forma. Mas vamos primeiro a uma que esta depois há de nos levar lá, mas há de ter aqui muita coisa para dizer. Então, mas o que é que te leva da enfermagem generalista para, ok, sinto de avançar para uma especialização em saúde mental e psiquiatria? Ora bem, há aqui vários fatores e esta conversa também daria pano para mangas. Mas há aqui vários fatores, um deles é que de facto, e até há pouco tempo houve aí uma crónica do professor Dr. Sobrinho Simões, que dizemos a cancro tudo aquilo que está mal, não é? Até dizemos o cancro da sociedade, é aquilo que não está bem na sociedade. Portanto, a palavra cancro em si tem uma conotação imensa. Há Tu imensos começaste logo a doentes. trabalhar nessa área assim que Não, não, não. terminaste a licenciatura, ok? Não, 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 não. Eu trabalhei em treinamento de medicina, trabalhei em treinamento de obstetrícia, trabalhei em vários hospitais de dia diferentes, em ambulatórios de consulta, e isto depois acaba por culminar há 10 anos, mais ou menos, na oncologia, que depois acabou por se tornar uma paixão. No início é sempre um bocadinho assim, a gente não quer ir para aquela área e depois acaba por se apaixonar e por se envolver e notar que há sempre mais a fazer. Pronto, e acaba por entrar aqui a especialidade da saúde mental por dois lados, porque estas pessoas têm um peso muito grande logo à partida no diagnóstico, ainda que tenham um prognóstico super favorável e muito bom, há sempre o peso da palavra cancro, o peso de todas as comorbilidades, as toxicidades que vão sendo associadas, não é? Próprias amputações, o retirar uma mama, o ficar sem cabelo, Uhum. pronto, todas estas questões são extremamente pesadas e, portanto, aquelas pessoas que estão ali naquele momento do tratamento, a coisa até corre relativamente bem, as pessoas estão empenhadas em cumprir aquilo que têm a fazer. Mas impacta imenso em si, na família, na forma de estarem, no papel social, no papel pessoal que têm a desempenhar, não é? Na sua vida, e pareceu-me sempre que a parte emocional e esta parte psicológica tinha sempre que ser abordada por muito e eu que a pessoa esteja, ok, estou aqui, isto vai ser, é rápido tal e coisa, não sei o quê, há sempre ali um momento muito crítico de que é preciso a força emocional e esse apoio sempre. Depois, há aqui a outra questão que tem a ver com o facto de já haver bastante evidência que nos diz que a questão emocional impacta imenso no desenvolvimento destas doenças. De Uhum. outras também, todas as doenças que nós possamos chamar crónicas, não é? Porque o nosso estado emocional impacta diretamente em todos os nossos neurotransmissores, na nossa forma de estar, e eu acho que é importante as pessoas perceberem isto. Uhum. Que os meus neurotransmissores impactam na forma como eu me sinto, mas também a forma como eu me sinto faz com que eu consiga desenvolver um melhor ou pior aqui uma série de patologias associadas e isso vê-se facilmente quando nós temos momentos de crise, todas as pessoas têm uma doença autoimune, se estiverem Uhum. num momento de maior stress, impacta na sua doença, Agudiza. mais agudiza, não é? Portanto, e aqui é exatamente igual de uma outra forma, ou seja, todos nós produzimos células cancerígenas todos os dias, não é? O nosso organismo vai conseguindo debelar, mas de facto, se nós temos aqui fatores emocionais impactantes que nós não conseguimos gerir, que nós arrumamos numa gaveta sem querer olhar, este trauma, no fundo, que acaba por ser isso constante, vai impactar aqui neste que nós chamamos no terreno biológico e Uhum. propiciar a que mais cedo ou mais tarde haja ali uma oportunidade para se formar uma patologia mais complexa. E, portanto, essa parte também é importante, ou seja, não atuar só depois da coisa estar consumada, mas também conseguir atuar na prevenção, tentarmos que o máximo de pessoas possível faça a terapia, não é?
Uhum. que não passa só por ir ao psiquiatra ou ir ao psicólogo, passa por uma série de outras estratégias que as pessoas podem ter, mas perceberem exatamente isto, que a parte emocional delas é muito importante para o seu dia a dia, já normalmente, para todos os desafios que enfrentam e para a questão da saúde também. Não há saúde sem Saúde saúde física, mental. não é? Exato. Tem um grande impacto na saúde física. Isso tu disseste é muito importante, essa questão de não atuarmos, não intervirmos só quando já estamos numa crise, quando já estamos mais agudizados, seja por que motivo for, até pode não ser uma doença física palpável, não é? Mas não deixarmos chegar a um nível de stress tal que estamos já naquele limite de eu não sei se vou aguentar muito mais tempo, não sei se vou conseguir gerir. Então é muito importante nós fazermos este tratamento quase que profilático, não é? Atuarmos aqui na prevenção para que, da mesma forma que está tudo bem com o meu corpo, mas eu vou ali ao médico fazer um check-up, vou ali ver as análises, termos também aqui esta consciência e da mesma forma, por exemplo, nós lavamos os dentes todos os dias, termos esta consciência de que é muito importante, se não for todos os dias, se não for possível, pelo menos todas as semanas ou todos os meses, pararmos para olhar para a qualidade da nossa saúde emocional e, por consequência, da nossa prosperidade emocional também, que é a base de tudo, de nós conseguirmos depois prosperar como um todo na nossa vida. E então, indo de encontro àquilo que tu disseste, que é o teu conceito de vida próspera neste momento, e fazendo aqui a ligação com este teu servir, que era a pergunta que eu te ia fazer há pouco, como é que tu sentes, de que forma é que tu sentes que de que forma é que tu fazes o que é que tu utilizas para viveres centrada e alinhada nesse teu conceito de vida próspera neste momento? Que estratégias é que utilizas? E de que forma é que tu compreendes que o meio onde tu estás inserida, no teu servir, te dá também alguma informação importante para que tu possas perceber o que é que de facto é para ti prosperidade? Estão-me a fazer entender na Uhum. pergunta? Sim, sim. Ou seja, então, temos aqui estas duas vertentes, não é? Temos, hum, se nós formos ao conceito de saúde mais abrangente, e nomeadamente ao conceito de saúde de uma forma integrativa e integral, nós temos sempre, que não é muito o nosso modelo biomédico, mas que deveria ser de facto assim, e eu sei que tu entendes isto, a ver se tentamos que toda a gente entenda, tu como pessoa consciente, em que és a maior responsável pela tua vida, pelas tuas escolhas, pelas tuas decisões, pela tua saúde, seja mental, emocional, física, o que for. No centro Uhum, estás tu e nesse uhum. sentido tu tens que ter uma autoconsciência muito grande ou a desenvolver, não é? E ir desenvolvendo dentro daquilo que te é possível e te capacitares que és a responsável pelas tuas escolhas e pelo teu ambiente, por aquilo que co-crias para ti. És sempre co-criadora, ok? Como é que se gera isso quando nós estamos a falar de uma doença? Por isso é que eu puxei o teu meio. Eu não queria pôr palavras na tua boca, mas agora, até para clarificar, tu estás constantemente em contacto com uma realidade muito dura. Tu estás constantemente em contacto com uma realidade em que, é como tu dizias, é aquele rótulo daquela doença mais temida por tu. Digo eu, não é? Que é assim, o cancro, não é? Aquele rótulo como é que se gera, como é que se chega aqui a um meio termo de transmitir essa mensagem sem que ela possa doer ainda mais? Faço-me entender? De, ok, eu Uhum. sou co-criadora da minha realidade, então, em última instância, eu co-criei esta doença, eu co-criei a realidade física, mental, espiritual, Uhum. emocional que estou a viver neste momento. Esse, Como é que esse isso. ponto, Diz, força, força, força. esse ponto é fulcral, porque nós temos muita dificuldade em assumir a responsabilidade pelas nossas ações, não é? E se nós falarmos, e esta parte emocional não é colocar culpa em ninguém, aqui a questão não é Claro. a culpa, é mesmo a consciência. E por isso é que eu dizia que tu entendes bem esta parte nesse sentido, que é assim, nós sabemos que ao abrirmos a nossa consciência, ao vermos as coisas, em vez de estarmos a ver neste plano, virmos de cima para baixo, não é? Vermos, tentarmos ver o Ampliarmos, no todo, fundo, ampliarmos a nossa distanciarmos-nos e fazermos consciência, assim.
perceber determinadas escolhas, determinadas. Isto reflete-se em tudo. Sim, sim, Estamos a sim. falar em escolhas de carreira, escolhas de mudança de trabalho, escolhas de parceiros, escolhas de estar num casamento que é feliz ou não estar, de estar numa família ou ter um contacto com pessoas mais tóxicas ou menos tóxicas. Tudo isto, no fundo, são São escolhas que nós, escolhas. de melhor ou pior, de mais ou menos conscientes, vamos fazendo todos os dias. E Uhum, muitas vezes com padrões que nós repetimos e aprendemos e, como uhum. já sabemos também. Se eu consigo, e vou fazer aqui uma analogia parva, mas que é verdadeira todos os dias. Eu tenho doentes que, por exemplo, de cancro de bexiga, pessoas com doença oncológica, em que o principal fator de risco, ou um dos principais fatores de risco, é o fumo do tabaco, que vêm fazer Uhum, tratamento e pousam um vaso de tabaco em cima da mesa da mesinha que lhes cabe no seu posto de atendimento. uhum. Ou seja, aquela pessoa sabe que tem uma patologia, que aquele fator de risco é o principal, ou do pulmão, podemos estar a falar do pulmão também, e ela escolhe não abdicar daquilo que sente que para ela é uma bengala, é prazer, é o que for, não é? Uhum. Se eu consigo fazer esta correlação entre fumo de tabaco, cancro da bexiga ou cancro do pulmão, e sei que as pessoas fazem esta escolha conscientemente e ainda assim as tratamos, e as pessoas têm esta noção porque não em relação a padrões emocionais, a padrões de sentimento, a padrões de comportamento, nós temos que ter esta noção também. Não é uma questão de culpa, aqui como a questão do tabaco, não é você tem um cancro porque você fuma e a culpa é sua, não é por aí. Até É, porque nem é assim tão linear, não é? É um conjunto de vários fatores, né? Isso pode ter um grande exatamente, impacto e em exatamente. A 100% parte isso pode ter 90% de impacto, não sei, não faço ideia, mas há os outros sim, há aqui uma série de 10% fatores que... epigenéticos, não é? Sim, Exatamente, sim. mas é Mas, importante que as pessoas percebam que o cancro é exato. sobretudo epigenético, não é tão Sim, sim, genético sim, como é a epigenético. ativação, exatamente. Deixa-me só dizer aqui uma coisa, que tu tocaste em dois pontos que são importantes e que eu queria aproveitar para nós relacionarmos esses dois pontos, que é o exemplo que tu deste, a pessoa tem consciência que a questão do tabaco, no exemplo do cancro do pulmão ou da bexiga, e a pessoa chega e pousa ao máximo, ela continua a fumar mesmo sabendo. E depois falaste da questão de trazermos também aqui à consciência esta parte emocional, não é? Já que trazemos esta consciência de alimentação, hábitos que a pessoa tenha no seu dia a dia, trazermos também aqui a consciência do impacto emocional. E eu queria ir ainda mais longe, que é esta consciência do nosso emocional não só é importante para nós nos conhecermos e para nós percebermos de onde é que vêm certas e determinadas coisas, mas também nos pode ajudar a compreender o porquê de, mesmo sabendo que o tabaco é prejudicial, nós continuamos a escolher utilizar esta bengala ou este, como tu disseste, né? Sim, Porque sim, muitas vezes o nós continuarmos aqui a repetir este padrão que já percebemos, já temos esta consciência, já tenho esta informação. Ok, o tabaco está estritamente correlacionado com esta doença que se manifestou no meu corpo físico. Tenho a informação, tenho a consciência, mas eu não consigo, por algum motivo, seja ele qual for, eu não consigo deixar abdicar. de acender o cigarro e fumar todos os dias, meia dúzia, um maço, o que seja. E mais do que eu perceber que aquilo que aconteceu no meu corpo físico pode estar relacionado com a minha parte emocional, é eu perceber este triângulo de, ok, a minha parte emocional por algum motivo também não me está a permitir, mesmo que eu tenha consciência, desapegar-me, libertar-me, dissolver um pouco mais este vício ou por falta de amor próprio, ou até mesmo por lealdades, por padrões que se repetem na família e sempre foi feito assim. O meu bisavô já fumava, o meu avô também, então eu acho que para pertencer aqui tem que também. Há coisas muito mais profundas para além do que é o que nós falamos comumente de autoconhecimento, não é? E acho que isto também é importante. Eu queria que tu trouxeste também a tua visão sobre isto, não é? Mais do que, é importante termos autoconhecimento. É importante e muitas vezes é imprescindível que nós possamos ter autoconhecimento até para nos desapegarmos destes vícios. Pegando no exemplo do que deste do tabaco. Sim, nós estamos, muitas vezes falamos deste advento da saúde mental, não é? Em que a saúde mental é extremamente necessária, em que temos que abordar a saúde mental, a prevenção do suicídio, a saúde mental nos jovens, mas depois estigmatizamos desta forma, não é? Para nós é fácil entender, se eu tiver diabetes posso ter esta doença, se eu fumar posso ter este risco, ou abusar do álcool posso ter aquela,
Mas se eu não tratar a minha saúde mental, também estou a propiciar que haja aqui uma série de patologias que podem estar associadas também. E eu acho que é importante as pessoas terem esta noção, que aquilo que é emocional prejudica de tal forma o nosso meio, o nosso corpo, o nosso terreno, que pode propiciar também, é mais um fator a juntar a isto. E mais uma vez, não é você é culpada porque comeu enchidos toda a vida, agora tem um cancro de colo. Não, não é só por aí, é uma série de fatores e se calhar o emocional também pesou ali, o familiar, uma série de outras coisas, as escolhas, o meio, o sítio onde está, Sim, a água, sim. sei lá, não é? Pronto, mas porquê que nós sentimos este peso se for o emocional? Fui eu que criei este cancro e não sentimos tanto quando é uma coisa física. Eu acho que aqui está tudo ao mesmo nível e vejo as coisas desta forma. Em relação à outra pergunta que tu fizeste, que tem a ver comigo neste meio, como é que eu ainda assim, ou como é que eu sinto a minha prosperidade trabalhando neste meio. Nem é questão do ainda assim. A questão é, Sim, sim, imagino que seja um espelho até interessante para tu valorizares ainda mais, e por isso é que eu dizia há pouco, não quero pôr palavras na tua boca, e fiz a pergunta assim sim, meio que em pinças. sim. Eu entendi. Porque imagino que seja até um espelho de constatares com aquela realidade e seres eventualmente, não sei, ainda mais agradecida pela oportunidade de expandires a consciência que foste tendo e de manteres a tua prosperidade emocional em dia, digamos assim. Mas diz-me, conta-me tu que ninguém Então, é melhor do que tu. sim, mais uma vez é um cocktail, não é? Sim. Portanto, se formos olhar, e eu acho que sim, acho que todos estes fatores contribuem para que nós façamos uma escolha, às vezes que semi-consciente, não tão consciente assim, mas aqui com alguns pozinhos de consciente e outros de inconsciente. Várias coisas. Uma, o nosso complexo de Salvador, não é? As profissões de saúde estão muito relacionadas com isto, o querer servir, o querer ajudar, o querer salvar, o ser útil, não é? E isso ser quase uma coisa egoísta, não é? Eu, ao ser útil, sinto-me bem, não é? Uhum. Também há aqui uma questão familiar. Eu tive uma familiar direta. A minha avó materna faleceu com cancro mais ou menos na idade em que eu estou agora. E acho que este empurrar para esta área sem eu querer, e aí não foi consciente, porque eu não escolhi a oncologia é que me escolheu, e depois sim, quando lá cheguei, disse, ok, é isto que eu quero. Pode ser aqui uma repetição também de um padrão de uma outra De forma, outra forma, sim. exato, mais sublimada. Mas de facto, no dia a dia, aquilo que me cumpre é. Há sempre mais alguma coisa a fazer. E eu acho que de facto estas pessoas muitas vezes sentem-se completamente desesperadas, desamparadas, perdidas neste diagnóstico e nisto que lhes cai no colo. E então o que é que eu facto, a identidade é uma das coisas que é mais afetada pelo tratamento e pelo diagnóstico oncológico, que é muito pouco abordada. Nós falamos em tumor, falamos em tratar, falamos em qualidade de vida, mas muitas vezes estas pessoas foram confrontadas, sobretudo em idades jovens. Eu tinha uma vida planeada até aqui, de repente veio-me isto, agora tenho que ir ao hospital não sei quantas vezes por semana, fazer não sei quantos tratamentos, isto faz-me ficar de baixa não sei quanto tempo, ok, mas é para cumprir e é para ficar livre disto, ok, eu vou, isto acaba e agora quem é que eu sou? Eu não sou nem o que estava a fazer tratamento, nem o que estava com uma série de coisas planeadas para acontecer, porque entretanto aqui aconteceu uma série de coisas, o trabalho mudou, os meus objetivos mudaram, a minha percepção de urgência de vida mudou, quem é que sou eu? E, Uhum. de facto, a identidade é uma coisa que fica extremamente afetada. Às vezes só se percebe mesmo no fim dos tratamentos, na sobrevivência. É uma coisa muito pouco abordada e eu acho que, de facto, ainda falta literacia em saúde no geral, relacionada nomeadamente com a doença oncológica, mas falta muita literacia emocional, que já não havia antes, não é? E que depois no meio disto tudo ainda se perde mais. Falta muita literacia emocional para lidarmos com os nossos fantasmas que tínhamos já antes e com todos estes que se geram neste momento. E como tu calculas, não é? Há uma série de formas diferentes de olhar para isto. Há pessoas que olham para isto como um capítulo do livro, há outras que olham como a maior desgraça da vida delas, que nunca mais vão ser as mesmas, há outras que
preferiam outra coisa qualquer. Há pessoas que não querem saber o diagnóstico, há pessoas que querem ser tratadas ad eterno sem perceberem que o fim, por exemplo, está à vista e sem quererem tratar de coisas terminais. Muito complexo no meio disto tudo, não é? A questão da morte e a nossa aversão à morte e a aversão ao luto. De facto, é triste pensar nisto, não é suposto, sobretudo em idades jovens, não é? Mas é uma parte integrante do ciclo da vida, não é? E se ela está iminente, nós temos que abordar. Não vale a pena estar toda a gente a dizer que não está o elefante no meio da sala que está. E às vezes é E qual muito é o espaço que doloroso. tu sentes que tens no teu meio, não na tua prática fora o que é hospitalar, mas qual é o espaço que tu sentes que tu tens para trazer todas estas tomadas de consciência que estás agora aqui a partilhar connosco? Imagina, chega um doente para fazer o tratamento. Eu não tenho bem presente agora qual é, vá, digamos assim, o ciclo que a pessoa faz. Tenho uma consulta, acredito que tenha uma consulta prévia, mas primeiro, qual é o espaço que tu tens para introduzir estes conceitos? Se há de facto abertura para isso, não digo só por parte dos doentes, mas por parte da própria instituição, do serviço, como seja, não entrando aqui por temas que não sejam Sim. propriamente para entrar. E depois, qual é de facto o impacto que tu vês nas pessoas falo do doente que está receptivo a esse tipo de abordagem, qual é o impacto que isso. Porque nós estamos a falar de conceitos teóricos, mais do que teóricos, já estão mais do que provados, digamos assim, na prática, mas uma coisa é nós sabermos de outras pessoas que estão provadas, outra és tu que estás lá na prática e vês de facto a mudança acontecer quando a pessoa se decide ver mais daquilo, além daquilo que é o seu corpo, os seus apegos, as suas crenças, a sua concepção do que deveria ser. A outra é nós imaginarmos como é que isso acontece. Portanto, se puderes partilhar um bocadinho nesse sentido. Tenho aqui, eu diria, três perspectivas para ti. Uma primeira perspectiva é a perspectiva do Serviço Nacional de Saúde, que é, ainda assim, a melhor que eu acho que pode ser dada. A resposta do Serviço Nacional de Saúde é muito boa. Apesar de haver muitas mentes e muitas vozes, por vezes, em contrário, a resposta do Serviço Nacional de Saúde, ainda assim, em oncologia, é melhor. Mas não temos nós, enfermeiros, não temos nós, enfermeiros de saúde mental, tempo e oportunidade para tratar todos os doentes que seria preciso e abordar estas questões com a profundidade, ou nem que fosse algo leve, pelo menos. Não há essa oportunidade. Mesmo a psico-oncologia e a psiquiatria é dirigida a doentes muito selecionados porque não há capacidade de resposta. Esta é uma questão. Portanto, há capacidade de resposta para o que é físico, para o que é emocional e mental. A resposta é muito, muito, muito escassa e condicionada. No meu projeto pessoal, do duplo sentido, o facto de nós conseguirmos fazer literacia em saúde, ou seja, esclarecer o diagnóstico, esclarecer o processo, esclarecer o plano terapêutico, explicar o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecendo, ajudar a decifrar o que é uma análise, o que é um exame. Neste momento, praticamente todos os doentes em quase todas as instituições nacionais de saúde estão a receber os seus exames, as suas análises. É extremamente confuso para um doente receber determinados tipos de análise e não saber o que aquilo quer dizer e não ter ninguém a quem recorrer a perguntar, e sobretudo neste setting, um marcador tumoral, uma ressonância que tem lá mais um pozinho de não sei o quê. E, portanto, esta proximidade que nós temos com os doentes no projeto consegue acalmar muitas vezes o doente e o doente não entrar aqui num loop de stress, às vezes desnecessário. Mas deixa-me só fazer uma pergunta, Joana. Esse projeto é um projeto completamente desvinculado do que é o meio hospitalar. Sim, sim. Ainda que possa ter pessoas do meio hospitalar? Tem. Praticamente todos os doentes que nós atendemos, e atendemos do norte ao sul do país, estão a fazer tratamentos convencionais, ou já fizeram, ou são sobreviventes, ou vão ainda iniciar tratamento, porque nós atuamos desde a pré-habilitação até à sobrevivência e fim de vida, também já acompanhamos doentes em fim de vida, de todo o país, de todos os hospitais do país, públicos ou privados. Portanto, são doentes que estão no processo normal de tratamento oncológico e que nós acompanhamos neste sentido, de adicionar aqui
terapêuticas complementares, acupuntura, fitoterapia, suplementação, yoga, psicologia, constelações, Hipnose clínica também? hipnose, portanto, em todos estes doentes nós fazemos uma primeira consulta, avaliamos aquilo que é mais premente naquele paciente naquela altura e vamos aqui consertando a atuação. E posso-te dizer que 100% das pessoas que nós já consultamos, e já vamos em cerca de 100 pacientes em 3 anos, cerca de 100 pacientes que já atendemos, 100% das pessoas tiveram um problema emocional impactante, que tiveram dificuldade em gerir ou que não geriram de todo, nos 3 a 5 anos anteriores ao processo oncológico. 100%. Não há um doente que nos tenha dito não tenho nada, não me lembro de nada, não me recordo de nada, a minha vida estava pacífica e calma. Todos eles têm algo impactante que às vezes, se calhar na minha visão, na tua visão, na visão de outra Pode pessoa, não ser, sim, é sim. uma coisa, mas a pessoa naquele momento não soube gerir. Aquilo mexeu com ela não conseguiu gerir, preferiu esquecer, preferiu mudar de trabalho, preferiu seja o que for, mas aquilo mexeu com ela e impactou imenso. E são coisas, são divórcios, são perdas financeiras, são zangas com pais, são questões com uma patologia de um filho, com uma questão de Às trabalho, vezes uma seja o morte que de um for. familiar também. Um luto, sim. Coisas deste espectro que a pessoa não conseguiu gerir da melhor forma, não conseguiu dar a volta, não é? Realmente assimilar, chorar o que havia para ser chorado. Ter o suporte que deveria Exatamente, ter tido, não é? exato. E às vezes, Confrontar-se com as emoções e passar sim. à frente. Ok, isto está resolvido. Isto custou-me, foi difícil, mas agora está resolvido. Uhum. E queria só dizer que às vezes não tem necessariamente que chegar a um diagnóstico desta magnitude, digamos assim. Podem ser coisas aparentemente pequenas, que empilhadas umas em cima das outras acabam por se manifestar em algo físico que não tem que ser necessariamente uma doença desta magnitude que nós estamos a Sim, sim, falar. sim, sim. Agora, Sim. quanto mais precocemente nós olharmos para o nosso emocional, nós cuidarmos da nossa parte emocional, eh, eu ainda vejo que há muitas pessoas que desvalorizam esta relação e por isso é que esta conversa está a ser. E obrigada, Joana, por teres trazido este tema desta forma, porque ainda vejo que, não, agora como é que eu estar, como é que as minhas emoções vão ter impacto numa doença física ou em algo, ou numa dor de cabeça? Uma coisa simples, nem precisa de ser. Nós somos um todo, não temos a cabeça a funcionar fora do corpo, nem as emoções. É muito fácil nós percebermos que quando alguém nos chateia, a gente sente de cima a baixo uma raiva, uma vontade, né? O coração acelera. Como é que o coração O acelera se é cortisol uma coisa? vai lá para os píncaros, Ora bem, não é? Porque temos aqui uma série de adrenalina, cortisol, mecanismos que são acionados, sim. estão acionados e esses mecanismos, quando estão acionados em demasia Ou de ou forma muito repetitiva, sim. hipermovimentados, exatamente, vão provocar alterações no tal terreno, a nível celular, em que depois aquela célulazinha que estava ali a dividir-se, mas que o nosso sistema imunitário costuma deitar fora, não é? Dizer, não, esta não presta, vai embora. O sistema imunitário de repente está, não é? Então dá-lhe a cabeça, não sei o quê, agora está chateada Agora com não está sei o com quê, agora gripe, tem que ir todos ao os meses coração. anda com dor de Exatamente. garganta, todos os meses Agora anda com dor de barriga, assim. sempre que vem outra Entra em pessoa, vai colapso. trabalhar, o cortisol sobe e ela está chateada com o chefe, fica com as bochechas vermelhas, fica com o estômago revolvido. Não é? Há aqui uma série de confusão de todo o nosso sistema que depois não consegue estar alerta a tudo. Ia-te dizer só, desculpa que não sei Nada, se. nada, força. Que num terceiro aspecto, que faltava mente, a nível pessoal na consulta, porque faço consulta também de hipnose e de saúde mental. A pessoas que têm este diagnóstico. Sim, sim, pessoas com doença oncológica. É muito interessante também, porque nós conseguimos trabalhar o trauma em si, muitas vezes, do diagnóstico, que fica gravado em algumas pessoas de uma forma muito, muito vincada, mas também outros aspectos que as pessoas, se calhar, nem nunca consideraram e que vêm quase como neste momento é uma oportunidade de olharmos para isto e as pessoas estão mais abertas para o fazerem. E aí também é muito interessante trabalhar esses aspectos emocionais a esse nível. Uhum, uhum.
Ok, boa. E agora, a título mais individual daquilo que é a Joana, para além da profissional que nos trouxeste aqui, que estratégias é que tu própria utilizas dentro daquilo que sentires confortável partilhar e dentro daquilo que possas ver que é uma mais-valia, até para além daquilo que nós falamos, se houver algo, que tu próprio utilizas para te manter neste teu terreno fértil, neste teu terreno próspero, emocionalmente falando, com os altos e baixos que a vida vai tendo, porque é isso mesmo, prosperidade não é uma linha reta, não é só estar tudo um mar de rosas, há aqui ondas que precisam de ser navegadas para que nós possamos ter este conceito bem sedimentado, não é? Se eu estiver aqui em casa fechadinha, está tudo bem, não acontece nada, quanto muito pode-me cair o teto em cima, não é? Mas é neste experimentar das várias polaridades que nós também nos tornamos mais inteiras, não é? Portanto, desmistificar aqui a ideia que uma vida incrível é uma vida só com felicidade. Isso é uma vida incompleta. Não estamos a Exato. experimentar tudo. Mas voltando aqui à pergunta, o que é que tu própria, Joana, que estratégias, que técnicas é que tu utilizas para te manter então aqui neste equilíbrio emocional e manter-te também próspera emocionalmente? Pronto, aquilo que estávamos a falar, não é? O ganho da autoconsciência, porque aquilo que acaba por ser para os outros é para nós também, nós somos um dos outros, não é? Primeiro esta consciência e trabalhar nisso, e o facto de fazer terapia também, que acho que é essencial, é como tu dizes, é como lavar os dentes, não é? É uma coisa que nós temos mesmo que fazer, porque é confrontarmos-nos connosco próprios e com as nossas verdades que estavam ali muito cristalizadas, não é? Ai não, isto é assim, eu aprendi que isto é assim, então isto é assim. Não, é pôr um ponto de interrogação, será que isto é assim? Será que há outras formas de fazer? É confrontar-te mais contigo própria e eu acho que a visão sempre de um terapeuta ajuda-nos a fazer isso, não é? De um bom terapeuta a pôr-nos um ponto de interrogação nas nossas certezas e nas nossas crenças. E isso foi essencial. Acho que foi o passo mais. Ainda por cima é assim, é que é uma catapulta, não é ir aos bocadinhos, é de repente a gente dá um salto gigante e diz, uou, como é que, não é? Nunca tinha pensado nisto, nem trabalhado nisto. E dizer-te também, só a título de curiosidade, que foi muito complicado para mim quando comecei a fazer terapia assim de forma constante porque achava sempre em cada ação, ok, já aprendi isto, já sei isto sobre mim, agora vai correr tudo bem, mas na vez seguinte, tumba, outra vez, levava outra votada, agora tu estavas a fazer assim, mas não é assim, ou será que é? Eu achava Até sempre porque que cada núcleo tem várias camadas, não é? Falando, exatamente, por exemplo, da consciência sistémica, a relação com o pai, a relação com a mãe, que fala-se cada vez mais sobre isso, não é? Do impacto que tem também a questão da criança interior. Ok, então eu vou fazer uma sessão, seja do que for, para informado. curar a criança, para curar a relação com o pai, para curar a relação com a mãe. Já está. Não está, nem vai Ah, estar, nem é humanamente possível, porque há várias camadas desse tema. Nós vamos alinhando, consoante vamos conseguindo a cada momento, consoante vamos estando prontas também a cada momento da nossa vida, né? Portanto, são temas de uma vida inteira. é isso, este ganho de consciência parece que tu vais subindo, não é? Patamares em que aqui conseguias ver isto e achaste, ok, já vi isto, já Já resolvi. está. Mas depois vais à sessão seguinte, sabes mais um bocadinho, afinal estava ali aquilo tudo e eu não tinha visto. No início era desolador porque era de género, eu nunca mais vou acertar, eu nunca mais vou estar bem. Mas não, mas acho que é extremamente importante e é isso, é um salto gigante. Depois, esta questão das várias componentes da saúde, não é? Do teu sentido de propósito, daquilo que comes, da forma como te movimentas, da forma como falas com os outros. Tudo isso contribui para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. E parece parvo, às vezes, em consulta de saúde mental, às vezes, quando eu pergunto à pessoa, mas diga-me o que é que comeu hoje. O que é que isso tem a ver com? Tem a ver com o intestino, tem a ver com a hidratação, tem a ver com a própria pessoa, como é que ela se sente consigo própria para comer desta ou daquela forma. A própria pessoa ter essa noção, que há alturas em que precisa mais de açúcar e que isto também tem uma relação emocional e que depois Uhum. também não tem uma boa relação com o peso porque entra a culpa. Portanto, tudo isto acaba por ser o jogo do todo, não é? O todo não dá para dissociar aquilo que a gente come daquilo que a gente vê na televisão, daquilo que portanto, no fundo, o que eu tento fazer é isso: é um clean de tudo. Primeiro, um clean das minhas crenças, com a terapia e das minhas verdades, não é? Mas depois também contribuir com a alimentação, com a parte moral, ética, os valores, estar permanentemente a questionar-me
se estou a fazer realmente o melhor por mim e pelos outros. E uma coisa que eu acho que é essencial é a introspeção, é termos mesmo momentos de autocuidado, mas não só de autocuidado ativo, não é? Portanto, pode ser o ir passear, ou ir ver um filme, ou ir a um spa, ok? Isso também é muito importante, a gente nutrir-se e sentir-se bem com isso, mas um momento de autocuidado de ouvir realmente aquilo que eu penso, não é? De Uhum, parar um uhum, bocadinho, sem estímulos externos, e ouvir-me. O que é que eu uhum, hoje senti, o que é que eu hoje pensei, o que é que eu hoje quero, de desejo, E se nós pensarmos, antigamente havia muito esta questão motivada muitas vezes pela religião e pela oração e pelas pessoas estarem em oração juntas uhum, e conversarem entre si, e a gente vai perdendo isso, mas eu não acho que tenha que ser necessariamente religioso, mas pode ser de mim para mim, ter tempo uhum. para me ouvir, para me escutar, até porque, olha, acontece muitas vezes com mesmo, e volto outra vez à questão da doença oncológica, as pessoas não se aperceberam que tiveram uma série de sintomas. Não Ou têm ainda só se consciência apercebem. corporal também, nem de se ouvirem, não é? Esse tempo de parar e perceber como é que eu me senti hoje. Mas como assim? Às vezes eu tenho pessoas que chegam à sessão, como é que e eu pergunto, como é que tu te sentes a maior parte do tempo? Mas como assim? Como é que eu me sinto? Qual é a emoção que tu sabe, que tu identificas que está mais presente? Mas eu não estou a perceber a pergunta. Então, tudo certo, tudo bem, e é por isso que cá estamos também, não é? Mas se eu não consigo, mesmo para a relação, não é? Tu consegues descrever bem a relação que tens com o pai, com a mãe, com a criança, voltando ao tema de há pouco, como é que é a relação que tens contigo mesma? Às vezes até é desencadeado por esta pergunta, como é que está a relação que tens contigo mesma? Mas como assim? Não estou a perceber o que estás a querer dizer. Como é que te sentes? Habitualmente qual é a emoção que está mais presente? Quando acordas, como é que te sentes? Ao longo do dia, como é que te vais sentindo? Bem, vou-me sentindo bem. Ok, mas o que é bem? É ansiosa, é triste, é sempre a pensar, a antecipar, sempre no presente, sempre no passado. E às vezes é difícil de quantificar e de falar sobre isto porque nunca houve um momento prévio em que a pessoa parasse e sentisse como é que eu Isso, estou, não é? Como é que eu tenho estado até aqui? Como é que são os meus dias? Eles são corridos? O que é que isso me traz? Tenho o meu coração sempre muito acelerado, mas isso é normal. Não, mas dá para ser de outra forma. Pode ser a realidade que tens estado a viver até aqui, mas não necessariamente isso é normal, não é? Tu podes viver de outra forma, mas para isso precisas de parar e sentir-te, ouvir-te. é isso. E eu acho que isso é essencial. E nós vemos isso até em nível físico. Há pessoas que só se apercebem dos sintomas que tiveram durante meses, anos, dias, o que for, quando são confrontadas com um diagnóstico ou com a pergunta, mas há quanto tempo é que o seu intestino funciona desta forma? Há quanto tempo é que lhe doía a cabeça? Ah, pois, agora que penso, realmente eu já andava assim e a pensar que se calhar, ou a não pensar, só naquele momento é que concretizam aquilo que sentiram e desvalorizaram. E nós fazemos isto muito se não pararmos para pensar naquilo que sentimos. Sentimos, desvalorizamos, passamos à frente e se calhar lá estávamos aqui acumulando lixo que depois se transforma em alguma coisa, não é? Se eu todos os dias vou para o meu local de trabalho a reclamar com toda a gente e o local de trabalho até vai mudando e as outras pessoas até reclamam uns dias, outros dias andam contentes, porque é que é o meu local de trabalho que está a mal, não é? Porque é que não surge aqui a pergunta, opa, caramba, se calhar há aqui qualquer coisa que eu não estou a conseguir ver, Sim, não eu é? até perguntar, eu estou a reclamar exatamente do quê, não é? Isto era mais uma hora aqui de conversa, não é? Estou a reclamar do quê? Ah, das pessoas. Mas o que é que têm as pessoas? Ah, irritam-me. Irritam-me porquê? Ah, porque respiram. Então, mas tu também respiras. Estou a brincar Sim, agora sim, com o tema, sim, não é? sim, mas é isso, é por aí, é por aí. E nós E muitas vezes percebemos que ficamos depois, em com última isto, instância, vem ficamos sempre com ter. isto, Sim, sim, desculpa, desculpa. diz. Ficamos com. Não tem mal, não tem mal. Ficamos com este sentimento de estimação, de raiva, de revolta disto e daquilo, não é? Porque às vezes até se tirares isso, o que é que fica, não é? Mas muitas vezes, porque nem sequer paramos para pensar porque é que eu estou sempre assim, porque é que eu sinto Uhum. sempre isto. E as pistas que estamos a perder sobre nós mesmas. Porque essa Tal e qual. informação que é nossa, era o que eu ia dizer, em última instância, vamos chegar à conclusão, e voltando agora, até para começarmos também já a encerrar, voltando àquilo que tu dizias no início, que era, eu co-crio a minha realidade a todo momento, eu sou responsável pela minha vida. Então, se eu estou a sentir irritação, tudo certo. Eu estou a alimentar essa irritação por algum motivo, eu estou a reclamar por algum motivo. Ah, mas é porque os outros. Está bem.
Então, mas o que é que os outros te estão a refletir? Ah, irrita-me porque come de boca aberta, irrita-me porque chega cedo ao trabalho. Então, mas porquê que ele chegar mais cedo te irrita? Ah, porque eu não chego. Então, mas porquê é que não chegas? Né? E quando começamos a olhar para isto, começamos a perceber que vem tudo para aqui, vem tudo para aqui. E não é para sentir culpa, é para trazer esta responsabilidade de que realmente, se eu consigo alimentar esta frustração, esta raiva, esta reclamação, eu consigo fazer o caminho ao contrário, se eu quiser, se estiver disposta de desdobrar isto tudo e perceber em que medida de dentro para fora é que eu posso começar a trazer algo mais leve. Começa sempre em nós, então, em primeira instância, ainda hoje numa das sessões de manhã dizia isto. hum, Se eu estou a pôr isto no mundo, sou eu que estou a pôr isto no mundo. Então esta energia de reclamação, de peso, de raiva, do que seja, e está tudo bem em nós passarmos pelas situações e sentirmos a raiva, ou o medo, o que seja, a tristeza, está tudo certo. Sim, Mas com consciência. Porque se eu estou a pôr esta reclamação no mundo, esta reclamação está a sair de mim. E se ela está a sair de mim, ela está a prejudicar-me em primeiro nível a mim. Ah, não, mas exatamente. eu estou a reclamar para o outro, porque o outro. Mas repara, está a sair de ti. Olha para a tua expressão, olha para o teu Exato, corpo, o outro sente o está que é que está a acontecer inválido. em ti. E É, está-te a fazer mal a ti. O outro até pode receber uns pauzinhos de perlim-pim-pim dessa energia que está aí toda virada do avesso, mas é de ti que está a sair, és tu que estás a criar isso. Então vamos ter esta responsabilidade de assumirmos para o nosso bem. E não é, nem é para sim, mais nada, é uma para estarmos ajuda. bem. Não é necessariamente, não temos que fazer isso sozinhos, não temos que saber, Claro, não sim, sim. temos que estar conscientes de tudo a todo momento. A minha mãe é uma pessoa muito à frente do tempo dela e ela diz que é impossível que hoje em dia não sejamos melhores pessoas com o número de ferramentas e de informação que há disponível. Basta as pessoas perceberem qual é que se adequa a elas, Claro. mas E procurarem, às experimentarem, vezes, e sim. experimentarem, exatamente. E é mesmo isso, o intuito é esse, é a prosperidade, é a prosperidade emocional, a prosperidade da nossa vida, não é? É nós percebermos que há uma evolução, que pode haver que deve haver uma evolução. Eu acho que só estamos cá para isso, exatamente, para resolver aqui os nossos mamos, como diz a nossa querida Mia, para as nossas neuroses e ir evoluindo no sentido de sermos hoje mais prósperos, melhores do que éramos ontem. E, portanto, faz todo sentido que nós procuremos ajuda neste sentido do ponto de interrogação. Alguém que imparcialmente nos diga, ok, nesta tua crença, nesta tua verdade, nesta tua forma de estar, nesta tua sensação e emoção, vamos pôr um ponto de interrogação e olha para dentro. Exato. Mas É primeiro é isso. preciso existir essa abertura, não é? Depois também sabemos aqueles processos de Sim. negação, de resistência. Ah, não, não, isso não é para mim, isso não acontece comigo. Esse ponto de interrogação que tu estás a trazer, não é? Muitas vezes traz-se para cima da mesa na sessão e a pessoa, não, 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 isso comigo não acontece. Eu não sou nada assim, eu não faço nada disso. E depois umas sessões à frente, olha, afinal eu refleti sobre aquilo e esta é a beleza do caminho, não é? No início eu estou ali à retranca, em negação, não, muros muito altos de não, não, isso não acontece. Depois mais à frente, e isto também é importante vivermos o processo, não é? E não estarmos à espera de momentos mágicos que nos vão, como dizíamos há pouco, não é? Não vou fazer uma sessão de nada para resolver a relação com a mãe, com o pai ou com a criança ou com o que é que seja, vai ficar tudo maravilhoso porque isso não existe, não é? É preciso viver o processo para irmos tirando estas camadas e para irmos ao longo do caminho percebendo que de facto está a haver uma evolução, como tu disseste, e isso é muito importante. Eu estaria aqui o dia todo a falar sobre isso, eu adoro estes temas, adoro tudo o que Eu tem que ver com também. com estas questões, mas olha, estamos quase, já aqui dizer que tínhamos o objetivo de 30, 40 minutos, Joana, já passamos. Lamento Já informar-te, mas passou são 17h50, estamos quase a fazer uma hora, uma hora. portanto, vamos começar a encerrar também para respeitar o teu tempo e aquilo que tínhamos combinado. E o que é que eu te queria dizer? Primeiro, agradecer-te por teres estado aqui, por todas as tuas partilhas tão generosas e tão valiosas que fizeste e fazer uma pergunta para encerrarmos e deixarem aberto se quiseres fazer outra partilha para além de tudo aquilo que nós já falamos. E a pergunta que eu te quero fazer é, para ti, se a prosperidade fosse um local, dentro ou fora de ti, qual seria? Um local. Opa, tinha que ser o espaço, não é? Porque eu acho que nós temos, e acho que é mesmo isso, nós somos infinitos
e portanto tem que ser o espaço, não é? Tem que ser o todo, não é? Isto no fundo, ok, isto levava-nos a outra conversa, Cristiana, realmente não dá. Pronto, mas seria por aí, não é? É o infinito. Eu acho que nós somos infinitos, estamos todos interligados, somos todos moléculazinhas uns dos outros, ou em algum momento já o fomos. E portanto tinha que ser isso, tinha que ser o infinito. Nós devemos apontar para o máximo que nós conseguirmos alcançar e evoluir, portanto a prosperidade para mim é isso, tem que ser para o vazio, que no fundo é o tudo. É tudo. Boa. Olha, e para não me esquecer, partilha aqui, por favor, como é que as pessoas podem chegar a ti e a esse projeto que tu falaste há pouco, se sentiste partilhar, como é que as pessoas podem chegar até esse tipo de acompanhamento, para além daquilo que é o convencional, digamos assim. Não sei se isto é complemento, se isto é alternativo ou se deveria ser terapia complementar, não é? E Mas pronto, complementar, isso, alternativo não. exato, Alternativo isso era se seria fosse outra. este e outro não, mas não. É para fazer o tratamento convencional e este, que é para conseguirem ter Exatamente. uma melhor qualidade de vida. Não sei se queres que partilhe em comentários, se queres que eu diga aqui. Podes partilhar mesmo que depois eu posso deixar também no comentário. É a página. A página é o Duplo Sentido Oncology Coaching, que é para atendimento de pessoas com doença oncológica, sobreviventes e também cuidadores. E temos também formação para profissionais de saúde sobre todas as terapias complementares com evidência em oncologia. E depois tenho a minha página pessoal também, da Hipnose Joana, onde vou partilhando algumas coisas, ultimamente muito pouco, porque o duplo sentido e o hospital acabam por absorver, mas sim, onde tenho a minha página da minha consulta pessoal e de saúde mental. Uhum. Eu identifico-te a ti através dessa página aqui neste direto e depois nos comentários também deixo, ou se quiseres tu deixar o arroba da página, é através do Instagram que as pessoas te podem encontrar, é isso? Sim, Tanto para um projeto como para trabalharem depois diretamente contigo. sim. Ok, pronto, é isso. Obrigada, Joana. Obrigada a todas as pessoas que Obrigada. estiveram aqui. Beijinho, Jorge. Beijinho, Teresa, que deixaram aqui um comentário. Beijinho a todas as pessoas que nos acompanharam em direto e para todas as pessoas que depois vão assistir à gravação também. Qualquer dúvida que tenham, podem sempre deixar na secção de comentários ou podem entrar em contacto direto comigo, com a Joana ou com a página do Duplo Sentido também, se vos fizer sentido e se virem que é oportuno para algum momento da vossa vida que estejam a passar. Portanto, muito, muito obrigada por este momento. Foi mesmo muito importante trazer aqui estes temas e só tenho mesmo a agradecer-te. Obrigada eu, muito grata. Foi ótimo estarmos aqui à conversa. Boa, obrigada. Um beijinho grande para ti, Joana, e um beijinho grande para todos e para todas que nos assistiram. Até já, vamos falando. Beijinho. Beijinho.